Bom dia. Nesse tempo de pandemia, de isolamento social, muitas vezes uma das dificuldades que nós enfrentamos é em relação à saúde mental. Como cuidar da nossa mente em tempos de isolamento para que o nosso corpo permaneça sadio e também as nossas emoções. A Bíblia traz para nós uma reflexão e ela diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ao escrever esse texto, Jeremias ele está num momento muito difícil da vida dele e ele, sem ter muita perspectiva quanto ao futuro dele, da sua nação, ele pensa e reflete dizendo isso. E quando a gente traz à memória aquilo que pode nos dar esperança, isso alimenta em nós a fé. Isso gera uma perspectiva de que mesmo que eu não consiga com os olhos naturais contemplar uma solução para o problema que eu estou vivendo, eu, ao me recordar daquilo que Deus já fez por mim, isso aquieta a alma e tranquiliza o espírito. A prática da oração, da meditação, em diferentes culturas e religiões, ela nos leva a esse tempo de parar e ativar a nossa mente e pensar em coisas que vão nos ajudar, nos fortalecer. Quando nós temos essa certeza em nossos corações de que mesmo diante do cenário mais caótico que está ao nosso redor, podemos olhar para dentro de nós e encontrar a presença de Deus e aquietar a nossa alma, o nosso espírito. Isso nos fortalece, nos ajuda. É muito importante também a gente ter com quem conversar, com quem se abrir. E muitas pessoas têm trabalhado nesse sentido para se colocar à disposição, psicólogos, líderes religiosos, pastores, para tentar ajudar as pessoas nesse enfrentamento. Porque nós enfrentamos o momento do isolamento, que é esse distanciamento de pessoas e do convívio social, mas também lidamos todos os dias com o luto, a perda de pessoas queridas, e muitas vezes, numa mesma semana, lidamos com a morte de mais de uma pessoa. E quando nós nos deparamos com situações assim, é importante a gente compreender como que isso também nos afeta, como que isso também afeta a nossa saúde mental. Dessa maneira, quando nós paramos e olhamos para dentro de nós, nessa certeza de que nós não estamos sozinhos, isso também nos ajuda nesse enfrentamento. E é necessário, então, conseguir alguém com quem a gente possa conversar, desabafar, confessar as nossas fraquezas e fragilidades. A Bíblia vai trazer esse conceito, né? Confessar uns aos outros as vossas fraquezas para que vocês alcancem graça e misericórdia. Confessar ao outro que está disposto a nos ouvir e a nos compreender, isso nos ajuda, porque quando eu falo com o outro, na verdade, eu me dou a oportunidade de me ouvir. E às vezes a nossa mente tem essa necessidade de se ouvir, de ouvir aquilo que está dentro de nós. Então, ter com quem conversar nos ajuda muito nesse processo. E compreender as fases do luto, né? Porque nós estamos vivendo, de certa forma, um luto, nós estamos perdendo a liberdade de poder sair, de poder estar em contato com outras pessoas. E entender esse tempo e tudo que isso traz para nós nos ajuda a lidar melhor com essa situação. Né? Então, o luto ele tem algumas fases, e as fases elas vão intercalando entre si, elas não acontecem todas de uma só vez, mas é importante a gente ter consciência de que fases são essas e como que se dá esse processo na nossa mente, como que o nosso cérebro processa essas informações da perda. E algumas dessas fases, eu vou citar rapidamente aqui, nós temos esse processo da negação, que muitas pessoas, de repente, vivenciaram nesse tempo. A negação é o processo em que a gente não consegue acreditar no que está acontecendo. Então, a gente bloqueia, como se a nossa mente bloqueasse a realidade. E a gente não consegue perceber que a realidade está diante de nós e é verdadeira. É como se a nossa mente negasse para nós a realidade dos fatos. Então, quando a gente perde algo, né, um ente querido, algo de muito valor, a fase da negação é essa fase que parece que não aconteceu aquilo. Parece que é tudo uma grande mentira. E ao conversar com algumas pessoas sobre esse tempo, muitas pessoas relataram isso, né? Nossa, parece que é uma mentira tudo isso que a gente está vivendo. Parece que a gente vai acordar e de repente nada do que a gente está vivendo aconteceu de verdade. É só um pesadelo, né? O que a gente está passando. Mas na verdade não é um pesadelo, é algo muito real. E uma das fases então é essa.
Outra fase que a gente tem também no luto, no processo do luto, é a fase da raiva, né, onde a gente fica irado, a gente fica incomodado, a gente fica chateado, e isso começa a se expressar em formas agressivas. A raiva, cada um vai lidar de uma maneira com ela, mas é quando a gente fica muito irritado, assim, com tudo, e às vezes você fica com raiva de coisas que você nem sabe por que você está com raiva, né, estressado. Isso tudo é parte desse processo, né, da perda, do luto. Um outro processo também que acontece nessa fase do enfrentamento do luto é a barganha. A barganha é um processo que a gente tenta trocar a realidade que a gente está vivendo por uma outra realidade. Então, diversas pessoas vão enfrentar isso, cada um reagindo de uma maneira diferente, né? Mas, por exemplo, como se fosse assim, se eu tivesse feito algo, essa situação não estaria dessa forma. É claro que existem consequências das nossas ações, e tem coisas que dependem da gente. Então, nós estamos em um tempo de isolamento e a gente sabe que a gente precisa ficar em casa, que a gente tem que lavar a mão, que a gente tem que usar álcool em gel, tem que usar máscara. Mas a barganha, ela vai além disso. Ela vai em situações que não dependeriam de nós, propriamente dito. E a gente decide negociar isso, né? Seja com Deus, seja com a nossa própria história de vida. Então, e às vezes a gente se sente culpado, e aí é um outro processo, né, da culpa. A gente se sente responsabilizado. Não, a culpa foi minha, né? Eu deveria ter feito isso e não fiz. Então, a gente tem aí algumas coisas que vão somatizando, né? Porque esse processo é muito dinâmico. Não acontece de uma vez só, raiva, agora eu tô com raiva, agora eu tô negando, agora eu tô me sentindo culpado. Não, ele é um todo, né? E ele acontece de forma simultânea, então por isso que é muito turbulento, né? E é importante a gente ter essa consciência desse momento para poder lidar melhor com ele. Então a gente já falou da negação, a gente já falou da barganha, da culpa, da raiva, até que a gente chega nesse processo de aceitar, que é compreender que essa situação aconteceu e que não vai mudar. O nosso ente querido, ele não vai voltar. A morte foi algo de fato real. E aí a gente começa a aceitar isso, a elaborar esse luto, né? Bom, o que é importante, então, de tudo isso, né? Entender que o tempo que a gente está vivendo é de fato um tempo atípico e requer de nós os cuidados, mas também estar atento a essa questão da saúde mental, de cuidar, né, para que a gente possa conversar com alguém, desabafar com alguém no momento que a gente se sentir mais fragilizado, não deixar que as coisas tomem uma proporção maior do que elas têm que tomar, né? Então, não espere você estar muito mal para pedir ajuda. Se você sente que você não está bem, conversa logo com alguém, né? Procura a ajuda de um especialista, se for o caso, para que a gente possa lidar melhor com isso e não esperar acontecer algo pior para conseguir, então, esse tipo de ajuda, né? Mesmo dentro de casa, existem algumas coisas que a gente pode fazer para trabalhar a nossa mente. É tão interessante porque quando a gente estuda a história de Nelson Mandela, ele ficou preso durante muito tempo e ele ficou numa cela muito pequena. Nelson Mandela foi o presidente, né? Vocês sabem a história, da África do Sul, e ele foi responsável por unir novamente o seu país, né? Eles viviam o tempo do apartheid, a divisão racial entre negros e brancos. E no tempo que ele fica preso, é muito interessante, nos filmes que falam sobre ele, eu indico que vocês assistam, vale muito a pena a história dele. Ele fica preso numa cela, mas a mente dele não estava presa. E durante todo o tempo que ele está na prisão, ao invés de ficar alimentando ódio contra as pessoas que o prenderam, ou alimentando um sentimento de vingança, mesmo preso ali naquela prisão, ele começa a sonhar com a África unida, com seu país restaurado, com seu país unificado. E quando eu penso nisso, isso me dá um aprendizado muito grande, porque mesmo que a gente esteja preso dentro de casa, a nossa mente não precisa ficar presa nas situações que a gente está vivendo. Nós podemos ser livres na nossa mente e criar e desenvolver alternativas. Então, assim, eu penso que nesse tempo é o tempo da gente aprender, da gente se reciclar, da gente aprender coisas novas, se experimentar coisas diferentes que a gente não estava acostumado a fazer. Então, por exemplo, na minha casa eu tenho tido o hábito de cozinhar, que é uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer, por passar praticamente o dia todo fora de casa, só quando chegava à noite em casa que eu preparava alguma coisa, sempre muito rápido, muito corrido. Então eu tenho tido tempo de fazer bolo junto com os meus filhos, de descobrir receitas diferentes, inovar, aprender coisas que antes eu não tinha tempo para fazer.
Eu acho que a gente tem tempo para ler e resgatar esse hábito da leitura, é algo que ajuda muito a nossa mente. E existem ótimos livros que têm disponíveis para você fazer o download de graça na internet, em PDF, ou sites como o Amazon e outros, que você pode baixar o livro na hora, fazer a compra e ele já fazer o download direto no celular, ou fazer direto a compra no site, né, para quem gosta de ler o livro impresso. Mas resgatar esse hábito da leitura é algo também que nos ajuda a ocupar a mente de forma saudável. E dessa maneira a gente conseguir buscar alternativas. A nossa mente não está presa. Apesar da gente estar dentro de casa, apesar da gente estar no convívio da família, a nossa mente é livre. E aí eu acho que cabe a nós usufruir de todo recurso que nós temos disponível hoje para alimentar a nossa mente com aquilo que é bom. E para finalizar, então, eu quero deixar um texto e diz assim: tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós podemos escolher aquilo que nós vamos pensar. Nós podemos aprender a gerenciar os nossos pensamentos. E isso nos ajuda muito a enfrentar a crise. Porque quando nós alimentamos pensamentos ruins, isso nos prejudica. Mas a partir do momento que eu assumo a responsabilidade de gerenciar os meus pensamentos, isso vai me ajudar. Se eu identifico que aquilo que eu estou pensando não é saudável, não vai me ajudar, eu tenho como interromper aquele pensamento. É criticar aquilo que eu estou pensando, é refletir e tomar uma atitude que seja positiva diante de algo que eu estou vivendo. Então, manter uma boa atitude, manter uma autoavaliação, uma autorreflexão e um autogerenciamento sobre os pensamentos que povoam a nossa mente. Isso também nos ajuda muito nesse processo. Bom, espero que vocês estejam bem e que vocês possam refletir algumas questões dentro de tudo que eu coloquei. E para finalizar, eu gostaria de finalizar com a palavra de Deus que diz que a paz de Deus, que vai além de toda a nossa capacidade humana de compreender, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E Deus te abençoe você, sua família, tá bom? E tudo de bom para vocês.